para o homem natural, não para o homem espiritual, mas para o homem natural querer aplicar as verdades do Espírito Santo na sua vida. Agora, falando também do homem espiritual, aquele que realmente sabe, que conhece aquele versículo, vós não sois de vós mesmo, ou seja, toda a lei do Espírito, né, que está sobre ele. Agora nós não temos mais o nosso antigo mestre, que é o diabo. Nosso antigo mestre é o nosso antigo feitor, senhor, né, que era o diabo. Mas nós temos agora o Espírito Santo. E nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo os desejos da nossa carne e do nosso amo, né, que era o diabo. Embora ele estivesse por detrás dessas coisas, nós estávamos fazendo tudo isso, achando ele nosso amo. E depois que nós conhecemos o Senhor, nós temos agora o Espírito Santo. E agora o homem, ele tem que aceitar toda a verdade da palavra de Deus como um todo. Eu não posso aplicar ao homem espiritual algumas verdades. Eu tenho que aplicar todas as verdades. Qual é o principal motivo, né, que haja cisão, que haja quebra, que haja as denominações, por exemplo? Porque o homem não concorda com alguma coisa da palavra de Deus. Aquilo ele não quer aplicar, por exemplo, a ele. Ele quer aplicar outras coisas menos aquilo lá, que ele acha que aquilo lá que não convém. Por exemplo, um exemplo me veio à cabeça agora, o uso do véu. Uns dizem que não usa véu porque era só no tempo de Paulo que era... E outras coisas mais, né, que nós vemos na palavra de Deus, nas doutrinas aí de fora, que cada um que se separa, busca para fazer o seu próprio desejo. Não é isso que fala? Cada um, aquele que se separa é que não está concorde com a doutrina que está aqui. Por exemplo, ele sai daqui para, eu não acho que batismo católico é válido, por exemplo. Então lá não aceito essa doutrina, eu vou lá no outro lugar, eu vou fazer uma outra seita que realmente é o batismo por imersão que vale. Então ele se separa por causa de motivos doutrinais, por exemplo, né? Estou falando do homem espiritual, né? Nós temos muita coisa misturada com o homem carnal. Mas aquele que procura fazer a vontade de Deus mesmo, né, ele não se separa. Ele não se separa. Ele não se insurge contra a verdadeira sabedoria. Nós sabemos que nós temos motivos carnais, por exemplo, para amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Temos muitas diferenças aqui na Assembleia. Muitos são diferentes em todas as Assembleias, não é? Mas o Senhor nos chamou a estarmos juntos, a amarmos uns aos outros, a suportarmos uns aos outros. Isso é um motivo, por exemplo, de eu buscar o desejo, não meu, mas o desejo que é do Senhor. E quão difícil é nós mantermos esse amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Não é? Eu não vou mais lá porque eu não gosto de fulano, não gosto de ciclano, então eu não vou mais lá. Né? Então a sabedoria de Deus quer juntar
A sabedoria do homem quer separar. É isso que nós vemos. Aquele que se separa realmente da verdade é que está buscando fazer sua própria vontade. Está achando uma coisa que ele que encaixe na vida dele, que ele possa excluir aquela verdade da sua vida e fazer do jeito que ele acha que ele deve fazer. Darby fala, esse versículo, Darby é: aquele que se separa busca o seu prazer, ele é veementemente contra toda sã sabedoria. O único King James dá um sentido oposto disso. Se vocês leram no King James, vocês vão ver que ele fala que através do desejo, um homem, tendo se separado, busca se misturar com toda a sabedoria, intermediar com toda a sabedoria. Dá a impressão que é o contrário, né? E isso leva à confusão, muitas vezes, nós falarmos de separação, porque eu posso usar esse versículo e falar: bom, então eu não preciso me separar. Por que nós nos separamos das denominações? Por que nós separamos nossos irmãos? Por que nós estamos divididos, então? Não devia estar indo em todo lugar? Porque aqui ele está falando do homem buscar o seu próprio desejo contra a verdadeira sabedoria. Ele se coloca contra a verdadeira sabedoria quando ele causa uma divisão. Esse que é o ponto. Se eu falo, de hoje em diante, eu vou sair daqui, não venho mais aqui, porque o que vocês pensam, eu não concordo, isso é uma divisão. Estou dividindo. Ou se eu falar: olha, quem quiser me seguir, sai comigo, vamos reunir em outro lugar. Isso é separar no seu próprio desejo. Mas se a separação é pela palavra de Deus, porque o Senhor manda nós nos separarmos, não fala? Sair do meio de vós. 2 Timóteo não fala isso? Separar dos vasos de desonra. Nós temos que nos separar do mal, sim. Do mal nós temos que separar. Mas do que é a sã doutrina, não. E se nós usarmos a sã doutrina para nos diferenciar dos outros, dizendo que nós somos e os outros não, cristãos ou salvos, nós estamos criando, usando a sã doutrina, estamos criando uma divisão, estamos nos separando para a nossa própria vontade, nosso próprio desejo. E não é isso que Deus quer. Quando nos separamos do mal, é para o Senhor que nós separamos, não para os nossos desejos. Por isso que muitas vezes nós temos conflitos na Assembleia, que às vezes fala: puxa, mas não dá, não bate com o que às vezes eu falo, um fala um negócio, tu fala outro. Por quê? Porque nós temos que aprender a viver juntos, debaixo de um senhorio, Cristo. Quando a carne se manifesta, ela tem que ser julgada no seu devido lugar, colocada no seu devido lugar. Mas isso não é motivo para separação. Não é motivo para separação. Divergências, pode haver divergências. O que nós devemos fazer? Buscar o conhecimento mútuo na palavra de Deus. E se assim, mesmo assim, não houver uma concordância, que pelo menos exista paz e esperar no Senhor até que as coisas sejam mais claras, tanto para um quanto para outro. Mas aqui ele está falando de um homem andando nesse mundo que se divide, se isola dos outros por seu próprio desejo. E isso é ir contra a verdadeira sabedoria. Quando é para você mesmo que você está se isolando. Se separar para você mesmo é errado. Se separar para o Senhor é outra coisa. Isso é o que Ele pede para nós fazermos. Nós temos que ser santos. O que a palavra santo significa? Separado para Deus. Nós somos, quando salvos, somos santificados em Cristo Jesus. Ou seja, separados e agora servimos a Deus. Isso é separação. Existe essa separação. Agora, se eu, agora salvo, tendo o Espírito Santo, quero me separar na minha própria vontade para fazer aquilo que eu quero fazer, saio daqui porque ninguém quer fazer a minha vontade,
Isso é separação desse versículo aqui. É separação para o seu próprio desejo, para si próprio, não para o Senhor. Você está sempre com a consciência exercitada em estarmos separados para o Senhor. Nós não estamos separados para nenhum grupo de irmãos, ou para uma linha de pensamento, ou nada disso, mas para o Senhor. Salmo 18, versículo 2. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Isso para o nosso versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Quando Ló saiu de Sodoma, ele fugiu por uma cidade alta para que ele se livrasse do juízo. Nós podemos pensar também em Moisés, que quando ele pediu para ver a Deus, ele ficou entre na penha da rocha, na fenda, né, que ele pudesse ver, que é a figura de Cristo. E nós podemos pensar que Israel tinha a pedra espiritual que o seguia, né, que a palavra fala que era Cristo. O que é mais árido no deserto? O que é mais duro no deserto? Claro que os escorpiões, as aranhas, as serpentes, a areia, o sol. Mas a pedra, nós podemos pensar, era a coisa mais dura do deserto. E Deus fez sair água da penha, da rocha. Nós podemos pensar que da coisa mais dura, da coisa mais difícil, Deus fez sair água. Ninguém podia pensar que Deus ia fazer chover, né? Eles iam guardar a água num vasilhame, num lugar, mas Deus fez sair água da rocha, né? O último lugar que eu podia pensar é a água da rocha. E o Senhor é o nosso rochedo, a nossa fortaleza, né? E Ele pode, como falou o versículo, Ele pode, para quem correr para Ele, estará em alto refúgio. Meu alto refúgio é o Senhor, a minha rocha, o escudo da minha salvação, meu libertador, né? Torre forte é o nome do Senhor. E lá é um lugar onde eu vou estar seguro, nas mãos de Deus. O que nós oramos agora, nós cantamos, deixamos tudo em tuas mãos, né? Porque o Senhor conhece as nossas necessidades. E o melhor lugar para eu me esconder é sob as asas do Altíssimo, é nesse lugar alto, refúgio, nessa penha, nessa rocha que é Cristo, né? Nesse lugar alto, e onde eu posso encontrar então abrigo, e realmente é um refúgio, um lugar de refúgio que nós precisamos é Cristo. Não existe outro. Não existe amigo mais chegado do que um irmão. Fala o último versículo aqui, se não me engano, nesse aqui. Cristo realmente é o nosso verdadeiro amigo. Ele é a nossa força. Ele é aquele com quem nós podemos contar em qualquer momento. Talvez eu vá a um irmão pedindo algum auxílio, e aquele irmão naquele momento não está espiritualmente apto a me dar, a me deixar, a trazer algum conforto para mim. Às vezes nós não temos alguma palavra de conforto para falar, mas em Cristo, nesse alto refúgio, nós vamos sempre encontrar uma defesa para nós. A nossa defesa, o retiro espiritual é em Cristo.
Não existe outra pessoa a quem Deus colocou, né? Nem na terra, nem nos céus, né? Que possa nos confortar tanto como a pessoa de Cristo. Versículo 14: o Espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? Que fala para mim, a meu ver, né, fala do exterior e fala do interior. Existe o versículo lá, eu não preciso ir lá em Provérbios 15, 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Na enfermidade, eu posso aliviar através da minha enfermidade, o meu exterior, qualquer enfermidade exterior, né? Eu posso, o meu espírito, ele estando alegre, ele pode aliviar essa enfermidade. Mas se o espírito, se o interior meu estiver abatido, quem vai levantar esse espírito, esse homem interior? Ele está falando do espírito interior aqui. Quem vai levantar o espírito quando ele está abatido? Quando o coração está cheio de alegria, formoseia o rosto, mas o espírito abatido, quem vai levantar o espírito abatido? Quem levanta o nosso interior, não o nosso exterior. Nós podemos sarar o nosso exterior, mas o nosso interior, nosso homem interior. Paulo fala assim: o nosso homem exterior se corrompe, contudo o nosso homem interior se renova dia após dia. Aqui seria mais ou menos o contrário, né? Se o nosso homem, nós sabemos que o nosso homem exterior, ele vai se corromper com enfermidades, né? Mas o nosso homem interior, ele não se corrompe, ele se renova dia após dia. Porque nós temos o conhecimento agora de Deus, nós temos o conhecimento da vida eterna, nós temos o conhecimento de quem nós somos. Nós não estamos tentando melhorar, né, as condições de vida, né, aumentar os anos de vida para a gente poder viver melhor. Quando nós temos Cristo, nós podemos implementar, né, as riquezas, não desse mundo. Nossa vida está onde? Está com Cristo. Não está aqui nesse mundo, nós não temos nada nesse mundo, né? E então o nosso homem interior se renova dia após dia através de Cristo, que é a nossa vida, com quem nós desejamos estar. Foi o que nós cantamos, nós desejamos estar com Cristo, que a nossa casa não é aqui, a nossa casa é na glória, juntamente com Cristo. Então nós temos desejo, Paulo dizia, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é muito melhor.